Muito obrigado, Alisson, muito obrigado mesmo. Eu tenho algumas observações. Eu não sei, Eduardo, você quer falar imediatamente alguma coisa específica ao que estava sendo dito? Eu gostaria de falar, bem brevemente, sobre dois pontos específicos que o professor Anderson citou, que vai bem ao encontro do que eu já vivi, né? O primeiro ponto foi ele falar sobre não achar cadeiras, né, de matemática financeira no curso de matemática da UFRJ. Uma coisa que me choca, né, e eu sempre comento isso para os colegas que querem saber um pouco mais de matemática financeira, o quão separado da matemática ela é, né? Porque na época da minha formação, eu entrei em 2007, me formei em 2012. Eu tentei fazer um TCC sobre matemática financeira e não consegui, porque não tinha, assim, é claro, os professores são capazes, mas ninguém queria estudar para me orientar. Então, acabei não falando sobre esse tema. E outra coisa muito interessante que eu acho que o professor Anderson falou, e é uma coisa que eu sempre martelo assim na cabeça dos amigos, dos alunos, né? Do tempo que eu lecionei, na época que eu cheguei a ensinar bastante matemática financeira, é essa questão psicológica, né, do consumo, né? Eu fiz contabilidade, né, lá com meus 20 e poucos anos, eu fiz técnico de contabilidade. Aí tinha um professor que ele falava assim, ele ensinava, né, os cálculos de matemática, de juros compostos, juros simples, ensinava por que você vai nas Casas Bahia, na época, né, você ia nas Casas Bahia e não era inteligente consumir no carnê, né, porque os juros eram muito elevados comparado com as taxas Selic, os juros básicos da época. Aí ele dava aula e no final ele falava assim, gente, mas eu vou lá e compro no carnê. Entendeu? É exatamente isso. Tipo, ele tem todo o conhecimento, mas os fatores, né, psicológicos, os fatores talvez familiares, faz lá, ele sabe que aquilo ali é errado, ele vai lá e faz aquele consumo, né? Então, como explica, né? Tá relacionado diretamente com o que o professor Anderson falou e eu achei sensacional, assim, de essas experiências baterem diretamente com as minhas, né? Achei bem legal, professor. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Tem uma série de questões, assim, é engraçado isso, porque no nosso grupo, conheço o Eduardo também há muito tempo, da matemática, na UFRJ, eu não sabia que ele tinha feito contabilidade, quer dizer, o André hoje não está aqui, sempre fala alguma coisa, o Anderson também conheço de longa data, Regina também, você sempre vai aprendendo mais alguma faceta da pessoa que você não tem, não tinha vista, não tinha tido tempo de apreciar. Isso é muito interessante, só essa pequena observação inicial. Mas, assim, em algum momento eu fiquei até um pouco chateado e depressivo. Você sabe que eu não gosto de falar muito de finanças, mas eu fico olhando, falei, gente, a minha pobreza realmente está crescendo. Mas, assim, são muitas questões que você colocou, eu não vou conseguir tratar de todas elas, evidentemente, mas, assim, um ponto que o Denilson mencionou aqui no chat, eu vou falar, eu acho que é muito importante, e importante para a gente dar um prosseguimento no dia de hoje também, depois da abertura para todos comentarem e falar, e também interagirem. Uma brincadeira, até pela sua brilhante aluna, às vezes, diante da sua fala da questão liberal, e o Denilson toca aqui numa questão neoliberal, às vezes nós estamos numa situação, e eu não quero, em maneira alguma, que abrir essa polarização política, mas às vezes eu me sinto que estamos entre Paulo Freire e Paulo Guedes, né? Os dois Paulos. Estamos numa situação assim, um tanto quanto angustiante, a pensar, porque eu acho que você tocou num ponto, para mim, assim, e aí eu acho que eu saio do meu, digamos assim, da minha formação de matemática ou da minha imagem de professor de matemática, de pedagogia, matemática, etc. E me toca muito aquilo que você falou da questão vocacional, da questão de missões, né? Uma questão de você olhar do processo educativo. Você fez uma distinção muito boa entre a técnica, na sua experiência enquanto estudante e também na sua experiência docente, e essa vivência, e como a nossa educação ela não tem conduzido as pessoas a vivenciarem melhor. Elas não têm conduzido as pessoas a estarem e se situarem melhor, se reconhecerem em um mundo, infelizmente marcado por uma constante guerra, uma constante briga por sobrevivência. Nossa educação não tem feito isso. Uma outra situação, e o Eduardo tocou nisso, acho muito importante, você mencionou a questão social, psicológica e técnica. E
novamente a questão do Eduardo. Aí para as pessoas aí de letras que estão no grupo, especificamente Denilson, talvez, que gosta também de literatura, é muito interessante. Você mencionou a questão da riqueza e tem uma tragédia, desculpe, uma comédia romana do Euclião, da Panelinha, que é justamente isso. Mesmo tendo todo o ouro, você não usar para aquilo que te faz bem, faz você ser... Ele dizia isso durante toda a comédia: eu sou o mais pobre dos pobres. E sendo que ele tinha todo o ouro dentro de uma panela, ele não queria usar aquele ouro, ele é super, é um avago assim, com uma excelência muito grande. Mas assim, a outra situação, e é a questão dos clássicos, e talvez fosse até o momento de citar o Platão, mas não, citaria Agostinho, quando você fala a questão do livre-arbítrio. Ou seja, você pode escolher contrário à razão, você pode escolher contrário à matemática, você tem esse direito. Você pode saber aquilo que é verdade. Aí o Eduardo deu esse caso do Carnet, você deu alguns outros exemplos, mas o ser humano é tão complexo e é tão bonito que ele consegue, ainda assim, ainda que ele olhe e diga: olha, isso aqui é verdade, isso pode ser a verdade, isso pode ser o melhor caminho para mim, mas eu não quero tomar, eu tenho a decisão, eu posso fazer isso. Eu acho isso também muito interessante e como isso, novamente, nos coloca entre os dois Paulos, Guedes e Freire. Aí você disse uma situação e já anuncia às pessoas que nós temos que saber o nosso caminho. Me lembrou, evidentemente, o gato da Alice, né? Você disse, nós pegamos uma leitura, até conduzida pela Mariá, sobre Alice no País das Maravilhas, ano que vem a gente vai fazer no projeto e tal, de cada capítulo, uma leitura desse tipo. E eu acho, e aí eu termino as minhas observações, senão a gente não vai conseguir sair. Eu gostaria que os outros interagissem e conversassem com você também, mas me parece, acho que foi a coisa mais bela. Me tocou muito a tua aluna, mas eu acho que a coisa mais bela que você disse foi a relação indivíduo, família, sociedade, comunidade, e como o processo educacional deveria ter esse impulso, e como nós não conseguimos fazer isso. Você deu exemplos de matemática muito claros, jogo dos compostos, aplicações, você poderia falar de funções, você poderia falar de princípio de economia, e uma série de outras coisas, mas como isso não causa um impacto que deveria. Como um olhar seu, sensibilidade sua, de olhar para o indivíduo e falar: olha, olhe para a sua casa, olhe para dentro de você mesmo, e como nós precisamos dessa transformação. Eu acho que esses pontos assim que você colocou, e eu não vou falar muito para não ser taxado de cristão ou de marxista, talvez sejam os dois, né, nesse âmbito, mas você tem muitos exemplos do processo de acumulação, do processo de controle, da depressão e da própria alienação dos jovens. Eu gostaria só de citar novamente isso, porque você foi dando vários exemplos, e às vezes a palavra marxista é alienação. É aquele que você, olha, ele está ali, você deu exemplos muito claros de dizer: olha, essa pessoa tem o poder de compra, mas ela sequer consegue se ver. Ela tem o poder material, mas ela não consegue ter esse poder simbólico. Isso eu acho é um reflexo do nosso momento. E esse é um problema educacional. Eu acho que o seu trabalho é belíssimo, parabéns, e eu acredito que, enfim, nós precisamos, de fato, repensar, é um problema de repensar a nós mesmos, repensar o país, repensar quem somos e o que nós queremos ser. Porque se continuarmos nessa reflexão, como o Eduardo já disse, muito difícil. Então, Eduardo, você quer falar mais alguma coisa? Eu vou falar, vou ouvir os colegas primeiro, mas vou falar mais alguma coisa assim. Tá. Depois. Yuri, você está na fila, então. Boa noite a todos, com licença. Professor Anderson, você até chegou a citar isso um pouco mais no início, mas eu vou dar uma pequena entrada aqui da comunidade que eu vivo, né, da minha cidade. É uma cidade pequena, enfim. E tem uma desigualdade material, não gritante, até porque a renda é baixa, mas perceptível. Então, como um futuro docente assim poderia abordar essas questões que foram ditas sobre, né, financeiras, de educação financeira, quando você, por exemplo, sabe que, né, chutando assim, 70% dos seus alunos não teriam condições de acumular nenhum tipo de capital, nem eles e muito menos eles, né? Mas os pais deles. Como tornar essa abordagem um pouco mais humanizada na hora de falar sobre o din-din, quando você sabe que realmente
não se ganha o suficiente nem para o básico. Desculpa se eu fui Yuri, meio redundante com a pergunta. eu acho interessante sua pergunta, porque é o seguinte, é exatamente essa concepção que não podemos ter, associar a educação financeira à aquisição de bens. Ela não necessariamente está associada à aquisição, né? Eu acredito o seguinte, não existe uma resposta pronta para isso, porque, como eu disse também na minha apresentação, cada realidade, cada aluno, cada cidade, cada grupo educacional vai trazer uma demanda, né? Então, eu acredito que o melhor professor de educação financeira da sua cidade é um professor de educação financeira da sua cidade. Eu, saindo do Rio de Janeiro, saindo de qualquer lugar, indo para uma cidade pequena, né, para ensinar lá a educação financeira, se eu antes não conheço a dinâmica daquela cidade, não conheço a cultura financeira daquela cidade, a história daquela cidade, como os alunos, como aquelas famílias lidam com os bens naquela cidade, eu não vou conseguir ensinar a educação financeira da maneira adequada, porque eu vou trazer um comportamento, trazer uma perspectiva de finanças minha, completamente de uma cultura, de um pensamento, numa realidade completamente diversa daquele grupo. E aí aquele grupo vai entender que o ensino de educação financeira não tem sentido. Então, primeiro eu preciso conscientizar, me aproximar, entender aquela realidade para depois produzir um programa. E o programa ele vai sendo construído a partir das demandas que vão sendo trazidas. Então, é algo que eu preciso estudar, obviamente, mas eu preciso refletir a cada instante. Esse programa que eu apresentei para vocês aqui, ele não foi construído no início do ano, ele foi construído ao longo do ano. E eu tenho certeza que no ano que vem não será o mesmo. Por que não será o mesmo? Porque os alunos não serão os mesmos. E mais, ano que vem eu vou trabalhar em 3 escolas, e eu não vou trabalhar da mesma maneira nas 3 escolas. Porque uma coisa é dar aula para aluno de Ipanema, que não precisa trabalhar para sustentar a família. Outra coisa é dar aula para aluno da FAETEC, entendeu? Que precisa trabalhar e também estudar integralmente. É uma outra dinâmica completamente diferente. Entendeu? Completamente diferente. Então, Yuri, não existem respostas prontas. E é exatamente isso que me dá medo. Nós produzimos materiais de educação financeira na BNCC a partir de 2021, unificados para todas as realidades do país. Isso, para mim, é temeroso. E, Anderson, assim, complementando essa sua fala, a Maria que levantou a mão, e deixando então o Eduardo para os próximos, eu acho que a brincadeira que eu fiz entre os Paulos, acho que isso, de certa maneira, é o que me amedronta. Vou citar aqui uma aluna, a Luísa, né, que ela brincou uma vez sobre a monografia, a questão dos métodos prontos, que ela era contrária a isso, ela queria justamente combater isso na sua monografia. Me aterroriza muito quando, seja da esquerda, seja da direita, como vocês queiram entender isso, quando nós tentamos ter esses métodos prontos, seja uma universidade de Chicago, ou seja, nós não nos atentarmos ao futuro. Eu acho que a sua resposta, e também entrando nesse diálogo do ponto de vista mais político, e que você tangenciou isso, é a necessidade que nós temos, enquanto indivíduos, famílias, comunidade e país, de olharmos sempre para o nosso passado, presente, para pensarmos num futuro melhor. E isso me aterroriza, tanto do ponto de vista liberal, como você mostrou algumas questões, e também de um outro ponto de vista. Maria, você está próxima na fila. Obrigada, Anderson, parabéns pela apresentação, por compartilhar, né, a experiência, sempre muito bacana. Acho que me fez pensar um pouco sobre algo que eu já tinha pensado na apresentação da semana passada, sobre o conhecimento, né, as nossas escolhas, né, as escolhas que foram feitas historicamente sobre o que é a disciplina que você decide apresentar como base para uma formação formal, né, de um cidadão. Acho que isso é uma das questões mais interessantes, né? Para mim, uma disciplina como essa é completamente, eu não sei nem o que esperar, o que pensar, né? Então, a diferença, né, de disciplinas que a gente passa
toda a nossa formação lidando, né, como matemática, história, português, e quando você se depara com outra, né? E eu acho que esse grupo também é um lugar bacana da gente pensar sobre isso, né? Por que escolheram, por que escolhemos e por que decidimos ter alguns conhecimentos como a base de uma formação, né, cidadã. Né? Então, é bem bacana observar o teu trabalho, né? Claro, eu sei que existem, certamente você teve um monte de referências, existem cursos desse tipo, mas trazer isso para a realidade das suas escolas, das suas aulas, né, dos seus alunos é realmente bem bacana, uma experiência legal. Parabéns. E uma outra consideração, né? Na verdade, várias questões bacanas que você apresentou, mas a que mais me chamou a atenção é a crise que você pode ter instaurado nas famílias, né? Todo mundo tem um momento, né, de tios, primos, pais, etc., as crises financeiras que qualquer pessoa já viveu em suas famílias. E impressionante, né, a potência da matemática financeira, como você trouxe, exatamente para a questão familiar e social, né? Na verdade, naquele momento, você pode observar que um próprio casamento está desconfigurado, porque se você e o seu parceiro e sua parceira nunca nem se deram conta de conversar sobre o que vocês esperam, né, alcançar, o que eles esperam alcançar. Então, assim, realmente é bastante impressionante a potência e, às vezes, a questão muito básica, né? Básica humana, que é uma conversa, que é um diálogo, e quanto ele pode ser difícil de acontecer, né? Entre pessoas que convivem diariamente. Então, isso é uma das coisas que mais me impressionou dessa tua apresentação e das questões que foram abordadas, né, na tua aula, gerando exatamente essa reflexão de diálogo e de comunicação dentro de grupos sociais, né? O que querem, o que desejam, o que pensaram e como podem se organizar. Maria, existem crises que são soluções, né? Porque muitos problemas às vezes ficam debaixo do tapete e a gente vai deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois, e aí quando explode é pior, né? Então é muito interessante também, e muitos pais me agradeceram por conta disso, né? Porque num primeiro momento os pais sentiram raiva de mim, porque eles não queriam que os filhos, inclusive, tivessem conhecimento da realidade financeira da própria casa. Os pais escolhiam esconder dos próprios filhos. Mas depois eles foram percebendo que os filhos mudaram o comportamento, a relação com as próprias posses a partir desse conhecimento. Então, o diálogo em casa, enfim, muitas crises são estabelecidas, mas em vista de algo maior. Então, Anderson, entendi a sua não tese. fui desligado. Isso é o mais importante, não fui desligado. Não, eu entendi a sua ponderação e eu concordo. Assim, talvez, de novo, pela minha experiência em comunidades de base, enfim, eclesiais, e observando não aquelas antigas, de teologia da libertação, mas a comunidades eclesiais, assim, algumas crises, e eu acho que eu misturo a posição que o Jürgen levantou, a situação dele, com a pergunta da Maria e com uma ponderação do Denilson sobre a questão da afetividade. E aí você sabe, do meu ponto de vista pessoal, que eu não gosto de falar de finanças. Mas eu fico imaginando uma situação em que isso, como ter o acompanhamento disso? Porque você está certo, você teve um feedback positivo e, pelo que eu entendi, era uma escola bem situada. Eu fico preocupado, às vezes, do impacto negativo. E exemplifico. Na pandemia, eu senti muita dificuldade no ensino básico em tratar alguns assuntos, ainda que na nossa área esses assuntos sejam limitados, a questão da matemática é uma questão social, você consegue, como você mostrou na sua aula de hoje, ignorar o mundo como se isso fosse possível, como se a matemática fosse um ente, você chegou a falar isso, um ente matemático ideal, então você consegue criar essa ilusão.
Então, nós ainda temos esse privilégio, diferente, por exemplo, do Denilson na sociologia, alguém da filosofia que tem que lidar com aquele material. Nós conseguimos nos enganar. Mas alguns assuntos eu sentia muita dificuldade porque eu não estava presencialmente. Eu não sabia o impacto na vida daquela criança, não sabia o impacto na vida. Então, assim, isso também quando a Maria mencionou, isso também deu esse alerta. Eu falei, caramba, há alguns cenários em que a crise ela pode ser bastante profunda. E como acompanhar isso, né, durante o processo? Eu acho que isso também é uma observação interessante. Eu, como bem disse, né, esse trabalho foi feito numa escola que dá condições para isso, né? E, inclusive, também me dá suporte e liberdade para atuar desta forma. Então, isso é importante, obviamente, né? Eu não posso descontextualizar essa realidade. Agora, de fato, nós nunca vamos tocar nas consequências de qualquer fala nossa, inclusive técnica, num ambiente de sala de aula. Eu lembro muito bem que, quando eu era estudante de ensino médio, aprendendo genética, simplesmente genética, né? Um aluno se questionou se realmente era filho dos seus pais, porque ele percebia, né, que pelo conhecimento da genética ali, não cabia uma característica que ele tinha, um conhecimento que ele tinha com as características que ele conhecia do seu pai. Então ele levou isso para casa e ele foi descobrir que era adotado. Então, assim, mesmo quando a gente não tem interesse em gerar crises, nós não temos domínio do que vai acontecer. A sala de aula tem essa beleza também, né? Essa beleza de ser um ambiente amplo, né? E a experiência vai fazendo com que a gente aprenda a lidar com essas diversidades, com essas crises, com esses vulcões, com tudo isso que vai aparecendo. A gente não tem domínio, a gente não tem controle. Eu lembro muito bem dessa experiência, lembro muito bem, muito marcante, né? Porque era um grande amigo meu. E o professor de biologia não tinha a menor ideia que poderia gerar isso. Ele só falou, isso e isso não pode gerar isso. É impossível. Entendeu? Eu não lembro concretamente, porque eu não sou biólogo. Mas ele falou, isso é impossível. Ele olhou, o rapaz, o menino, olhou para si mesmo e falou, olha, se é impossível, então eu não sou filho dos meus pais. E ele descobriu que não era. Então, concordo, eu acho que essa é uma beleza do conhecimento, né? Fazer você olhar para si e, enfim, pensar. Gente, a Tamires é a próxima, depois o Eduardo. Alguém mais, se quiser perguntar, interagir, fazer uma observação, por favor, se já puder colocar as mãos ao ar aqui no aplicativo, para que eu possa ir controlando a questão do nosso tempo. Tamires, você é a próxima. Eu acho, desculpa, gente, eu acho muito interessante a gente abordar sobre educação financeira na escola, né, em todos os âmbitos escolares. Eu acho que desde muito novo dá para a gente trabalhar isso, óbvio que aí cada um no seu lúdico, no seu universo, mas que, por exemplo, quando eu saí do ensino médio, eu tive que abrir uma conta no banco, eu não tinha uma conta no banco. E eu não sabia o que tinha que levar, não sabia como era, não sabia o que era, não sabia de nada, assim, tipo, não fazia ideia, não sabia o que a poupança fazia, não sabia o que era a bolsa de valores, não sabia de nada. Nada. E assim, gente, todo mundo tem que abrir uma conta no banco hoje em dia, todo mundo tem conta no banco quando vira adulto, né? Tem que ter. E isso, eu acho que são pequenas escolhas que é legal a gente pensar, né? Poxa, eu sei fazer básica, mas você abrir uma conta no banco? O que é mais palpável na minha realidade, assim? Não sei, eu acho que é legal a gente ter esses momentos de reflexão. Não estou falando que não tem que estudar básica, não é isso, mas eu acho legal a gente conseguir procurar meios, né, de equilibrar essas duas coisas, né? Aí é só isso mesmo, assim, que na hora isso me remeteu essas lembranças da conversa. Importante é botar o Bhaskara na conversa das resoluções das equações da matemática financeira. Eduardo, você. Então, professor Jean, professor Anderson, até eu achei bem interessante a colocação do Yuri sobre relacionar finanças, né, matemática financeira, a uma vida escassa, né, de recursos financeiros, né? É bem curioso, porque isso é uma dúvida recorrente, assim. Eu gosto muito de finanças, né?
de estudar finanças. Eu gosto muito de matemática financeira, apesar de não ter todo esse conhecimento, mas é sempre recorrente, tipo, como é que eu vou me preocupar com investimento, né, se o que eu ganho é somente para subsistência, né? É algo bem recorrente, né? O que eu sempre, assim, o professor Anderson, ele foi bem coerente, né, na fala dele, no sentido de não tem como você orientar uma pessoa se você não conhece, né, se você não sabe os objetivos, se você não sabe a realidade daquela pessoa, né? Então isso é bem coerente, mas assim, a matemática financeira, né, ela pode auxiliar não só com recursos financeiros, né, mas com recursos, né? Então, acho que independente de quanto a pessoa ganha, é claro que tem níveis, né? Tem níveis paupérrimos que é muito complicado a gente gerir, mas quase que na totalidade das vezes, a pessoa não consegue gerir os seus recursos, seja ele financeiro, seja ele material. Então, acho que a matemática financeira, ela pode servir para mudar a mentalidade e o pensamento um pouco mais no futuro, né? O pensamento imediatista que faz a pessoa ir contra esses fundamentos da matemática financeira, né? Então, assim, quando a pessoa tem a noção que talvez o não consumir hoje pode gerar uma prosperidade para ela e para a família, não só financeira, mas uma prosperidade como um todo, no sentido de felicidade, no sentido de completude, né? Então ela muda os hábitos dela, e muitas vezes não tem a ver com dinheiro, né? Tem a ver com todo tipo de consumo, né? Isso que eu acho que é uma abordagem interessante. E outra coisa que você falou também, Jean, sobre olhar para o passado, conhecer o presente, para você realmente deslumbrar o que vai ser o futuro. Então, quando a gente fala, né, de finanças, de contabilidade, a contabilidade seria o passado, né? E as finanças seria o presente e o futuro, né? Então, quando a gente junta a contabilidade e as finanças, a gente fecha todo o ciclo, né? Vamos dizer assim, dos recursos, né? Sim, sim. Só um complemento antes, passando para você. Eu acho engraçado isso quando o Eduardo estava falando, que eu sou defensor dessa tese, tá? A Miss me lembrou de Bhaskara, a gente poderia falar de música, quântica ou qualquer coisa. Todas essas áreas do conhecimento têm alguma questão epistemológica, tem alguma matriz disciplinar que nos faz ver melhor o mundo. Eu acho que esse ponto que o Eduardo levantou, de pensar no futuro, pensar no planejamento, e eu não vou dar exemplos das nossas instituições, das nossas escolas, das nossas universidades, do nosso país, mas eu acho que, como você nos mostrou, e as ponderações que o Eduardo também levantou, eu acredito que tem uma questão de conhecimento, de cognição de mundo, que a educação financeira e a matemática financeira, elas podem nos ajudar a pensar e a nos projetarmos melhor, a planejarmos melhor, a termos, por exemplo, uma ideia política melhor, para olharmos, olha, daqui a 10 anos eu quero ter um país desta forma, com essas ações, com essas práticas, e o que eu faço para chegar até lá. Só esse complemento que eu acho que, e eu acho que tem a ver com a sua fala, do indivíduo para a família, para a sociedade, e, enfim, como a ideia de uma nação, de um país. Você quer ponderar alguma coisa, Anderson? Ou passo? Não, eu não consegui apresentar, mas, por exemplo, uma das aulas que eu apresento ao longo do programa é uma aula de vieses comportamentais, de psicologia econômica e de finanças comportamentais. Condutas que nós temos no dia a dia, as nossas decisões financeiras que contrariam a nossa racionalidade, né? Então, perguntas simples que eu faço para meus alunos: vocês preferem ganhar R$500 agora ou R$500 daqui a um ano? Ou R$1.000 daqui a um ano? O que vocês preferem? R$500 agora ou R$1.000 daqui a um ano? A partir desse tipo de respostas, eu construo muito conhecimento a partir daí. Muito conhecimento a partir daí. Então, as respostas que ele me dão a uma pergunta tão simples como essa, se você prefere R$500 agora ou R$1.000 daqui a um ano, me faz conduzir o programa de maneira completamente diferente. Completamente diferente. Se eu percebo que o meu aluno é imediatista ou não, né? Se ele entende, mas eu quero 500 agora porque eu posso investir em tal lugar, então sei que ele conhece investimento, entendeu? Eu prefiro 500 agora porque minha mãe está com fome, entendeu? As respostas diversas fazem com que eu construa uma aula seguinte
completamente diferente. Então, eu faço uma pergunta, coleto os dados e construo a aula em cima das respostas. Então, a psicologia econômica, as finanças comportamentais, né, os dados sociais únicos, intransferíveis de cada turma, de cada realidade, né, são fundamentais para a construção do programa. E eu repito, temeroso um programa único de educação financeira no Brasil. Regina, eu ia fazer uma piada com o atual governo, mas vou deixar passar. Regina, por favor. O microfone. Eu estou impactada. Por isso que eu estou aqui só escutando, né? Eu fiz várias anotações. Aí, primeiro, eu queria dizer que eu descobri que o Anderson é muito didático e eu queria ser aluna do Anderson, né? Essa é a verdade. Tem prova, hein, Regina? Tem prova, hein, Regina? De educação. Não é aula, não. De educação Mas financeira. a Regina é boa aluna, fique tranquila, vai estudar bem na prova. E descobri que o Anderson tem um filho de 7 anos. Isso faz uma diferença muito grande no perfil de cidadão, né, do Anderson. Aí comecei a anotar um monte de coisas e o que eu aprendi? Eu aprendi tanto, Anderson, hoje, que eu estou aqui, por isso que eu estou impactada. Que é o como pensar. Você começa a sua aula perguntando ao aluno. Aquelas primeiras perguntas que você fez, eu fotografei, porque você fala e é tudo assim muito rápido, né? São fortes reflexões e que a gente tem que ficar ali lendo, amadurecendo, né? Porque eu estou aqui, estou completamente impactada. Por quê? Porque isso é um assunto tão relevante. E aí você está trazendo como uma experiência para o ensino médio, é isso? Né? E eu pensando aqui comigo, nossa, como isso deveria ser obrigatório, eu não estou assim enaltecendo e puxando o saco, não. É que isso é relevante para o nosso país, com desigualdades sendo criadas a cada segundo, eu não vou nem dizer diariamente. E aí você traz uma abordagem de opções diárias, no qual você está trazendo essa discussão que você fala de sociedade, de psicologia, né, de comportamento, o quanto isso é tudo misturado e o quanto você acaba, inicialmente um pai vai ficar chateado, a mãe, enfim, e depois fica maravilhado. Eu estou aqui no maravilhamento. Por quê? Porque você fica pensando, eu não tenho os alunos do ensino médio. Os alunos que eu percebo que, meu Deus, como são diferentes as turmas de graduação, daqueles que estudam o dia inteiro, uma disciplina, um curso, e aqueles que estudam à noite, são perfis completamente diferentes, são abordagens completamente diferentes, e como todos precisavam dar uma paradinha e discutir a educação financeira. Aí eu fiquei assim em pânico, tentando anotar algumas coisas, fiz umas misturas. Aí quando você pergunta o que é o dinheiro e o que é a felicidade, aí eu falei, gente, que loucura. O quanto eu gostaria de fazer essas discussões em sala de aula. Eu tenho feito essas discussões em família, o quanto é diferente, no qual, Anderson, eu aprendo mais do que eu fico refletindo, eu fico aprendendo com os filhos. Porque eu sou de uma geração que nós temos que trabalhar muito, muito. Aí eles falam até hoje para mim, eu não vou trabalhar igual você, como é que é? Eu não vou trabalhar até sair sangue como você fez, não. Porque dinheiro não traz felicidade. E aí começa essa eu não sou rica, não, mas é como se eles já estavam travando essa discussão comigo há 10 anos, Anderson. Tanto que a tua primeira pergunta eu fotografei e mandei para os meus 2 filhos separadamente.
Aí eles, uma fez uma mãozinha assim, finalmente você está estudando sobre isso. E o outro falou assim, agora sim. Agora sim. E é interessante o quanto eu estou aqui me esforçando para pensar nisso com os alunos. Mas quando você disse no início que você tem um filho de 7 anos, aí eu pensei, poxa, a relação que ele tem, essa preocupação com o filho, e num país onde nós estamos que não tem como a gente não pensar nos Paulos, né? Que o Jean colocou muito bem, e o capitalismo. E aí eu me lembrei de uma discussão com a minha filha que traz todo um conceito de minimalismo, ela questiona o consumo e tal, e depois ela para e fala assim, mas espera aí, isso não pode ser discutido assim com toda e qualquer pessoa. Porque tem pessoas que agora que conseguiram consumir aquilo ali, agora que elas podem ir lá naquele Black Friday, você vai falar, peraí, ali é o dobro do... como é que é? Metade do dobro, sei lá, enfim, ela sempre tem uma frase assim, e ela, não, peraí, deixa a pessoa precisa, porque agora... Aí eu fico pensando, caramba, que loucura. Aí eu queria trazer para você a minha dúvida, até para você abordar. Cadê? Eu anotei aqui. Que seria o consumo consciente, que é disso que nós estamos falando, né? De que maneira fazer esse consumo consciente com o nosso perfil, com as nossas desigualdades, e esse capitalismo, que eu tenho tanta raiva dessa palavra, eu fico pensando assim, capitalismo consciente. Como é que nós podemos... como é que você faz essa discussão com os teus alunos de ensino médio e tal, mas não são... tudo bem, são esses alunos lá de Ipanema, seria um bom exemplo para mim, porque quando você traz esse exemplo, é um exemplo muito rico, porque são realidades tão diferentes, tão diferentes. Aí eu queria que você trouxesse essa questão, tá? Do consumo consciente e o capitalismo consciente. A pegada ecológica, depois eu vou olhar o site, e anotei aqui para te cobrar os vídeos que você ficou de mandar. Vou colocar tudo no grupo. E a questão também que você estava falando, eu curti muito esse programa, essa construção desse programa de educação financeira. Aí fiquei pensando, caramba, por que isso não existe nem nas graduações das universidades? E é assustador quando você fala assim, o programa que foi montado ao longo do ano, ele tem assim, o perfil dos alunos. Aí no ano que vem, com certeza vai ser uma coisa diferente. Aí eu fico, eu pensando assim, caramba, que perfil que é esse cara, incansável em reconstruir, ou melhor, construir um novo processo de programa. Eu estou aqui, Anderson, estou pirada, né? Por quê? São novidades muito, muito fortes. Eu não esperava, eu particularmente não esperava toda essa tua colocação. E você falar assim, eu estou correndo por conta das... E eu pensando, não corre não, explica devagar, vai com calma. Porque você fala de duas questões que são muito fortes. A ideia que... Nós estamos falando de Brasil, claro, né? Mas a ideia que exige de dinheiro e a ideia que existe de felicidade, e por conta disso, uma padronização, como muitas padronizações, já discutimos aqui o Enem também, né? O quanto uma padronização para uma educação financeira, o quanto seria um desastre, né? Isso você colocou muito bem. Escolhas diárias me deixou mais impactada. Nossa, porque eu anotei aqui 3 vezes isso. 3 vezes eu anotei essas escolhas diárias. Na verdade, eu fiz uma anotação aqui,
que o que você está fazendo, está proporcionando dessas discussões com essas, vou chamar de crianças, é mostrar que o dinheiro é finito e eles devem se preocupar com isso. E hoje eu escutei isso, hoje pela manhã eu escutei, olha, você tem que explicar para as crianças, para os netinhos, que não vai dar para ficar pagando passagem aérea. O dinheiro não vai dar. E aí eu pensando assim, mas uma criança de 4 anos... Aí, imediatamente, eu liguei para a criança de 4 anos, sabe o que ela fez? Ela, peraí, só um instantinho. Aí falou assim, eu tenho um cofrinho aqui, eu já vou começar a juntar. Pronto. Aí ela começa a fazer o que você falou. Ela conversa com a mãe, ela conversa com o pai e fala, vou ajudar vocês. Eu vou juntar para que eu possa comprar a minha passagem, para eu ver a minha avó. E tudo isso é a estrutura familiar. E são assuntos, Anderson, que na família, que a Maria até abordou muito bem, no casal, principalmente, que é o não dito, ficam nas entrelinhas, ficam... enfim, é o Voldemort, né? Ninguém toca nesse assunto. Então, quando você fala isso com as crianças... Eu sei que só essa conversa que eu falei do cofrinho, você não pode imaginar a revolução que foi. Claro que inicialmente foi uma revolução, não sei se eu posso dizer isso, foi um movimento negativo. Tipo, como é que pode? Pensa que eu não tenho condições, então não sei o quê. Mas é imprescindível. A criança teve mais facilidade em entender e passar do que o próprio adulto. Em relação a isso que eu pulei tudo aqui para falar contigo, que na verdade, os casais sem planejamento, os pais sem planejamento, e isso vai passando para as crianças, porque as crianças não têm ideia de nada. Você colocou isso tão bem, você foi falando, gente, que coisa. E aí, meu questionamento é isso. Você falou que essa disciplina ela é eletiva. Os alunos escolheram fazer essa disciplina. E isso, assim como você fez essa explanação e marcou na vida de todos nós que estamos aqui assistindo, todos nós. Eu fico imaginando essas crianças na abordagem que você fez. Claro, em que você... enfim, quando você fizer uma disciplina de educação financeira, e para nós aqui, por favor, eu estou inscrita, porque essa discussão, dessa primeira parte, felicidade, dinheiro, o dinheiro como poder, que tipo de poder é esse, tudo isso que você explicou é tão fascinante e é tão reflexivo que a minha vontade era sair correndo daqui, né? Pensar, ver o que eu anotei e tal, rever o que eu fotografei e ficar aqui pensando, eu queria te passar esse feedback, o quanto está sendo reflexivo para mim. Eu não consigo te fazer nenhuma pergunta objetiva. O que eu faço para você é passar para você questões que mexeram comigo, em cima do que você passou, o que você disse foi rapidamente. O quanto vale a pena você insistir nisso, mas não só com os alunos, com seus alunos. Insistir com todo mundo. Por que não? Estamos num curso de extensão, faz parte do projeto. Aproveitar o período da pandemia, a internet, sabe, as pessoas precisam muito disso, as pessoas vivem sem planejamento. Você está falando de planejamento, de educação financeira, mas, na verdade, já foi bem colocado pela Maria e pelo Jean também, serve para tudo, para todas as áreas de conhecimento. Enfim, sabe, eu estou assim, só olhando assim, pequenos pontos que eu anotei aqui, e gostei muito do conceito que você falou, assim, de experiência sobrenatural. É mesmo, é sobrenatural. É isso, querido. Muito obrigada, foi muito bom.
Está sendo muito bom. E aí alguém falou sobre mudança de hábito e também de planejamento. É isso. Planejamento é uma mudança de hábito. É isso. Muito bom. Regina, eu também era muito impactado e sou muito impactado ao longo de toda a aula. Porque como eu escolhi não ter um planejamento fechado, eu não sabia onde eu ia chegar. Então, assim, as respostas dos meus alunos me faziam refletir ao longo de uma semana inteira para planejar a aula da semana seguinte. Né? Eu tinha um horizonte de conhecimento técnico, advindo das minhas pesquisas pessoais e do meu MBA na PUC. Mas isso foi muito pequeno diante do que os alunos me trouxeram. Nenhum doutor em economia, nada que eu aprendi na PUC, no MBA, foi suficiente ou condição sine qua non para que eu desse essas aulas. Então, esse retorno dos alunos, essa fala dos alunos, essa abertura também, esse envolvimento deles fez toda a diferença. Essa disciplina, por ser eletiva, traz consigo uma certa facilidade. Então, o aluno escolhe se ele tem interesse. Eu não tenho aluno que não quer estar na aula. Né? Eu não sei se essa turma fosse aplicada para um ano que vem, vou ter essa experiência. Vou pegar ali 40 alunos, 30 alunos, e eu vou promover o encantamento. Então, vai ter uma etapa anterior. Promover o encantamento para depois gerar as reflexões. Né? Então, foi muito, muito interessante. E a questão do capitalismo consciente, Regina, foi o seguinte. O que eu disse para eles, assim, e entendo isso particularmente, é o seguinte. Tudo tem uma finalidade. Tudo tem uma busca de algo maior. Não adianta você acumular. Eu preciso que você, primeiro, entenda e tenha consciência, tá, do poder que você vai ter depois que acumular. Você tem consciência do que está nas suas mãos. Vocês serão diretores de empresas, vocês serão construtores da sociedade, vocês terão dinheiro, vocês terão posses, vocês podem colaborar com a construção deste mundo ou com a destruição e com a piora do que se vê por aí. Então, eu não quero que o aluno não tenha dinheiro, e eu também não quero que ele tenha. O objetivo não é esse. O que ele tiver, o que ele fará a partir disso. Essa é a consciência. E uma coisa interessante, Regina, eu tive a oportunidade, na cara de pau mesmo, de procurar muitas pessoas no Instagram que falam de dinheiro, né? Não vou falar nomes aqui porque está gravando. Eu fui convidá-los para as minhas aulas e eles foram. Pessoas assim, vou dar um exemplo só, Ana Laura Magalhães, tá? Ana Laura Magalhães é uma referência em educação financeira no país. Fui lá no Instagram dela, no chat dela, ela aceitou estar com a gente, né? Ela trouxe uma perspectiva, aí depois eu convidei um outro empresário, trouxe uma outra perspectiva. Foi interessante, os alunos perceberam que cada empresário, cada pessoa rica, com sucesso profissional, com seus alcances, tinha um olhar completamente diferente sobre o mesmo conteúdo. E eles olharam para ele assim, eu não concordo com a Ana Laura Magalhães. Ela é doutora em economia, mas eu não acredito que o objetivo da acumulação de bens seja esse. Eu não estou pensando na minha previdência com o objetivo que ela está pensando a dela. Eles já estavam conscientizados, eles já tinham seus próprios olhares, né? E começaram a questionar, não a técnica, mas questionar os horizontes apresentados. Eles perceberam que os caminhos que eram apresentados e vistos como os melhores por aí, não necessariamente seriam os melhores para eles. Então, isso foi muito, muito importante, né? E esse capitalismo consciente é isso. Esse consciente é o consciente para cada um de nós. Qual é a consciência que nós trazemos no nosso dia a dia? Né? É o lucro pelo lucro? É o lucro em função do quê? Né? Gerando Falcões veio na aula também, falou com a gente. Né? Ele criou uma ONG enorme, conhecidíssima, vários seguidores das redes. Ele poderia simplesmente fazer disso
o ganha-pão dele para o resto da vida. A gente sabe muito bem que por aí existem muitas ONGs que vendem uma finalidade com vieses em outras, né? Com outros objetivos. Então, essa consciência, a meu ver, ela é cotidiana e ela também é mutável, porque as experiências da vida vão fazendo com que nós tenhamos objetivos distintos. Eu estou no início da vida, eu tenho um pensamento. Eu estou no final da vida, eu tenho outro pensamento completamente diferente. Né? Aquilo que eu dava muito valor no início da minha carreira, eu não dou o mesmo valor agora. Estou com 20 anos na sala de aula. Tem escolas que vão me apresentar, olha assim, ó, você quer trabalhar em tal lugar ganhando 3 vezes mais do que você ganha? Eu falei, cara, não quero não. Não quero não. Não quero não, por quê? Porque eu não estou pensando agora, neste momento da minha vida, não tem problema nenhum você ganhar 3 vezes mais. Mas nesse momento da minha vida, meu objetivo é outro. Eu quero estar com meu filho. Entendeu? Minha esposa está gestante. Então eu não quero trabalhar mais. Eu quero trabalhar menos. Entendeu? Só que para alguns isso é loucura. Mas você não quer ganhar mais? Não, eu quero ganhar mais. É óbvio que eu quero ganhar mais. Mas o ganhar mais vai sacrificar o meu tempo com a minha família. Então eu boto na balança e falo o seguinte, eu não quero ganhar mais. Porque a minha família, neste momento da minha vida, é mais importante. Isso é importante porque os alunos... E é interessante porque é o seguinte, tem alunos que não querem o que todo mundo diz que tem que ser o melhor para todo mundo. Eu tenho alunos que não querem graduação. Eu tenho alunos que não querem... Essa menina artista que fez quadros, ela não quer graduação. Ela não quer. Ela é uma artista. Nada contra a graduação para artistas. Mas estou dizendo que os horizontes dela, os objetivos dela são distintos. Ela tem pais músicos, ela está num ambiente completamente diferente. Completamente diferente. Então, quando eu falo dinheiro para ela, é uma coisa completamente distinta. Então, Regina, não tem muitas respostas. E, na verdade, o que eu quis mostrar aqui é que se a gente der respostas fechadas, começa a ficar tudo errado. O que eu não quero é dar respostas. A matemática financeira sabe me dizer quanto eu terei daqui a 2 anos se investir tal valor em tal tempo, em tal taxa. Beleza. Eu sei. Mas a matemática financeira não sabe o que eu farei com esse valor. Se esse valor poderia ter sido colocado num outro lugar. Né? A matemática financeira não me ajuda a tomar a decisão com o que farei com esses rendimentos. Não me faz refletir sobre as necessidades que estão ao meu redor. Né? Não me faz, inclusive, perceber, cara, será que é justo eu acumular, sabendo que alguém ao meu lado não tem o mínimo? Sim. Não estou dizendo que não é justo ou não é justo. Só quero que você reflita. Só quero que você reflita. Se você achar que é justo, não tem problema nenhum você acumular. Desde que você depois sente na sua cama, deite na sua cama e esteja tranquilo consigo mesmo. Entendeu? A experiência de acumulação e de carteiras de investimentos em vista de famílias necessitadas nas ruas, eu quis fazer com que eles tivessem essa experiência. Vocês estão acumulando que não é para vocês. Todo mundo acumula para si. Agora vocês vão acumular para outros. E aí, na minha opinião, vocês têm mais responsabilidade. Porque se vocês perderem dinheiro, o outro não vai ter nem o que comer. Entendeu? Uma coisa é você não ter o videogame para comprar. Agora, se você perder, o outro não vai ter o que comer. Aí eles pensaram nos melhores investimentos, pesquisaram, etc e tal. Enfim, é isso. Essa é a dinâmica. Regina, agradeço suas palavras. Você é muito encantadora e muito profunda. Você é muito profunda, muito, né? A Maria está concordando, ela te conhece há mais tempo. Eu tô impactada. A Maria é minha filhota. Eu tô impactada. É isso. Foi bom demais. Está sendo bom demais. Bom, Anderson, muito obrigado. Realmente foi bastante impactante. Eu lembro que no início nós vamos fazer uma mudança de planos, do que a gente tinha planejado, já adianto as pessoas para não se desesperarem. Tinha dito no início, brincando com você, né, sobre a matemática financeira, a educação financeira, eu acho que você tocou em alguns pontos muito caros da filosofia. Pontos caros, não de uma filosofia de livresca, não de uma filosofia de que a pessoa diga que Kant
1933, página tal. Não essa filosofia, mas uma filosofia como uma autocompreensão, uma compreensão do mundo. Então, acho que você, de certa maneira, em vários momentos, sai da educação financeira também para um viver financeiro, um viver crítico, um viver em que a educação financeira propicie um bom viver, um bem viver coletivamente. Eu peço desculpa também às pessoas, que eu fui colocando algumas coisas aqui no chat, que eu estava sem o livro, que eu estava escrevendo, era para mim. Então, eu acho que o que você colocou de construir o caminho, né, durante o caminhar no seu planejamento pedagógico, foi o que eu coloquei aqui em tese, é o que o professor deveria fazer. Nós, infelizmente, novamente com conhecimentos livrescos, nós optamos em seguir manuais, seja da BNCC, seja o manual de uma determinada instituição, e nós achamos o seguinte: olha, é mais simples, eu simplesmente não tenho que pensar, não tenho que refletir, eu não tenho que ter contato com o aluno. Nós brincávamos na semana passada que um professor que gosta de ser professor, ele gosta do cheiro do suor, ele gosta da lágrima, do sorriso do aluno, das dificuldades. Então, acho que essa maneira que você conduziu, ainda que tenha sido muito específica do seu caso, eu acho que essa forma também nos ajuda a compreender a própria função da sociedade, da escola na sociedade, do professor especificamente. Ter esse olhar constante, porque nós herdamos uma ideia de uma educação transformadora, mas nós, às vezes, não refletimos, como você fez em vários momentos, que é a educação e o conhecimento que transforma a própria vida do professor. O professor nunca sai o mesmo de uma sala de aula. Você já deu aquela disciplina ali de, sei lá, razões e proporções, 7º ano. Alguém lembrou? Bhaskara, 9º ano, funções do 1º grau. Você já deu aquela disciplina 50 vezes na matemática, ou história do Brasil, mas todas as vezes que você sai daquela sala, você já é outra pessoa. E é claro que a pessoa vai citar o Heráclito, etc., mas ainda que você tenha feito aquela mesma conta, aquela mesma equação, você sai diferente. A outra situação que você mencionou, que eu achei do ponto de vista pedagógico, social também muito importante, a multiplicidade de olhares, e você ter sempre o contraditório. Você disse: olha, convidei fulano, convidei ciclano, e os alunos tendo essa ideia, tendo essa noção de dizer: é verdade, concordo com essa pessoa. Daí, na outra aula, eles dizem: olha, eu concordo também nesse contexto, mas agora, em que situação eu vou aplicar tanto X quanto Y? Essa pessoa, aquela pessoa. Em que contexto isso vai ser importante para mim? Como eu posso me apropriar? Eu acho que isso também é uma situação que nós dependemos muito no nosso momento atual, no Brasil. Mas, e assim, para finalizar, até no avançar da nossa hora, eu me lembro que uma vez eu estava nos Estados Unidos, num curso de teologia, e alguém levantou uma questão pastoral, missões, etc. E alguém disse assim: eu não entendo porque há fome na África. Aquilo, evidentemente, brasileiro me deixou em choque perpétuo. Eu disse: como assim você não entende? Não, porque mandamos aviões, as pessoas estavam... Bom, longa história, eu disse: veja, meio revoltado talvez, e disse: a fome na África por sua causa, por minha causa. Porque eu e você, nós sabemos da situação e nós não vamos lá, nós não nos contextualizamos, nós jogamos, nós preferimos pegar um avião e jogar as coisas. Nós não descemos, nós não avaliamos o cenário, por isso que há fome na África. Então, assim, o nível de novo, descontextualização, e aos marxistas que gostam da palavra de alienação, é tremendo. Seja em Ipanema, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer outro lugar. Eu acho que a educação financeira, esse viver financeiro que você nos trouxe hoje, Anderson, é muito importante. É um olhar não apenas humano, não apenas humanitário, é um olhar também para se descobrir, saber que sozinho, só acumular não vai adiantar nada. Gente, eu também tenho que pedir desculpa a Maria. Eu tinha combinado com ela que nós faríamos uma situação, mas eu acho que devido à palestra, as perguntas, eu acho que seria melhor nós adiarmos isso para a semana que vem. E eu, então, já combinei com ela aqui via WhatsApp, pedindo desculpas. Então, eu faço o seguinte: na semana que vem, nós teremos o nosso encontro presencial, Regina. Nós marcamos a encontrar às 4 horas com Pedro II, em pessoa, mais concreto do que pele, mas ele estará lá. Marcamos em frente ao Museu Nacional, na estátua do P2. Maria, depois nós vamos mandar algumas orientações, até por algumas áreas que ela vai tentar nos mostrar, da parte externa e tudo, para vestimenta de calça, umas coisas assim. Nós vamos mandar isso
pelo nosso grupo no WhatsApp. Então, até conversando com ela, ela sugeriu que nós fizéssemos essa atividade de repensarmos, olharmos os nossos 4 encontros presencialmente. E ali nós montaremos um planejamento, um olhar melhor. E assim, antes de terminar, eu acho que eu ia escrever, eu achei que era muito pesado escrever, mas vou falar que possa ser pior. Eu acho que o que o Anderson nos mostrou, as observações da Regina, do Eduardo, de todos, é que nós não nos planejamos pessoalmente, nós não nos planejamos enquanto família, não olhamos as pessoas ao nosso redor e, consequentemente, não nos planejamos enquanto comunidade, seja institucional, onde você esteja, na UERJ, na UFRJ, num colégio São João, em qualquer outro colégio. E a cruel consequência disso é que nós não nos planejamos enquanto país. Tem uma pessoa aqui que eu não vou citar para não provocá-la muito, mas ele ouviu recentemente junto comigo de que, olha, não é necessário ter um planejamento de aula, não é necessário fazer um plano de aula, basta você ir lá, resolve 1 ou 2 questões e está tudo bem. Então, nós continuamos nessa mesma situação. Nós temos governos federais que resolvem 1 ou 2 questões e está tudo bem. Eu resolvi aqui uma coisa, eu fiz uma coisinha aqui, e é ótimo, posso ser reeleito de alguma maneira. Então, eu acho que as observações do Anderson e a nossa conversa me levaram a refletir sobre isso. Não sei se estou louco, mas talvez um pouquinho de educação financeira ajudasse a gente também grandemente do ponto de vista político. Então, gente, peço desculpas por ter cortado algumas coisas, mas acho que foi pelo bem maior da apresentação e da nossa conversa. Então, estaremos próxima semana, às 16 horas, e seremos chatos com o horário, até para esclarecer e questões assim, em frente ao Museu Nacional, nos encontrando com o Pedro II, já ali naquela imagem um pouco mais antigo, não ainda menino, mas já sábio, com o livro na mão, se não me engano. Não é isso? Muito obrigado, Anderson. Agradeço a todos também. Grande abraço. Valeu, Anderson. Valeu, muito bom. Gente. Tchau, pessoal. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tem selinho do P2 por mim, hein? Pode deixar. Abração. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Maravilhosa. Muito bom.